Presidente, senador Vicentinho, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, meus amigos, minhas amigas do meu querido estado do Pará e do nosso Brasil. Hoje é um dia histórico no Senado Federal. Um dia que talvez não precisássemos estar vivendo se não fosse o desrespeito do governo do PT com o povo brasileiro ao longo desses 13 anos e meio de mandato. Aqui, há pouco, foi dito pela senadora, se referindo à Constituição Cidadã, a Constituição que nós e a presidente juramos cumprir e fazer cumprir. E é isso que estamos fazendo aqui no Senado Federal no dia de hoje, cumprindo a Constituição e fazendo cumprir a Constituição, porque o ato de impedimento da presidente é constitucional. Agora, o PT, lá, que chama de Constituição Cidadã, não assinou, se negou a assinar a Constituição em 88, como se negou a assinar a Lei de Responsabilidade Fiscal lá em 2000. Parece que naquela altura já sabiam que no DNA do partido e de seus parlamentares tinha a condição de não cumprir aquilo que não queriam assinar, a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. E é por isso que no relatório do senador Anastasia, que eu quero aqui parabenizá-lo, porque foi um relatório que foi feito com competência, uma peça consistente, abrangente, juridicamente perfeita e profundamente embasadas nos preceitos legais constitucionais. Na Constituição, no seu artigo 85, inciso 6, diz, artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 6, a lei orçamentária. É o crime por não cumprir a meta fiscal, por editar os decretos de crédito suplementar sem aprovação do Congresso Nacional, como também não cumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou agora, recentemente, na semana passada, no dia 4 de maio, 16 anos. E é a peça mais importante, eu diria, do legado do governo do PSDB. Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe o equilíbrio das contas públicas dos entes federados. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Essa era a prática antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa foi a prática do governo do PT. Gastar mais do que arrecada. E é por isso que está respondendo pelo crime de responsabilidade fiscal e está sujeita, como bem colocou o senador Anastasia no seu relatório, ao impeachment. Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos itens 35 e 36
nos artigos 35 e 36, há a vedação explícita de que o governo não pode contrair empréstimos de instituições financeiras em que ele é controlador. E foi isso que o governo fez. Quando deixou de ter arrecadação, fez com que os bancos federais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, cobrissem os encargos que tinham que ser cobertos pelo Tesouro. Ora, minha gente, aqui o PT, ao longo desse tempo todo, usou um mantra do golpe. É golpe, é golpe, golpe. Golpe foi o que foi dado na nação brasileira nas eleições de 2014. Foram aqui citadas várias vezes de que a presidente foi eleita por 54 milhões de votos e que o presidente e o vice-presidente Michel Temer não teve voto. A chapa foi a única, foi uma chapa única. Quem votou na presidente, votou no vice-presidente. Então, os votos dela são os votos dele. Agora, esses 54 milhões de eleitores, a grande maioria deles foram enganados. Foram enganados porque durante o processo eleitoral, a candidata Dilma, ela mentiu para os brasileiros. E não mentiu só lá no processo eleitoral. Ela continuou mentindo ao longo de todo o tempo. Continua mentindo até hoje. Até hoje, quando declarou, deu declaração, quando aquele absurdo que foi feito contra a democracia lá na Câmara Federal, do presidente em exercício, anulando todos os atos praticados pelo plenário da Câmara, ela se disse surpreendida que ela não tinha conhecimento quando a imprensa divulga de que ela reuniu com o presidente em exercício no domingo, ou seja, antes de ter assinado o ato anulando a sessão. Ora, desta forma, o que ela está fazendo, na realidade, é pagando junto à sociedade brasileira que não suporta mais a situação em que o seu governo, o governo do PT, ao longo desses 13 anos e meio, levou o nosso país. Eu quero dizer, no Globo de hoje, no jornal O Globo, o artigo do jornalista e economista Carlos Alberto Sandeberg, ele inicia dizendo o seguinte: imaginem a situação de um médico legista diante de um corpo crivado de balas e que é questionado pelo promotor. Qual foi o tiro fatal? Qual foi o tiro que levou a óbito aquele indivíduo que foi crivado de balas? É a mesma situação, diz Carlos Alberto Sandeberg, quando se pergunta qual foi o erro fatal da presidente Dilma Rousseff. A economia brasileira foi atingida de tantas maneiras que se chegou a um quadro inédito. Recessão com inflação, preços subindo, mesmo com juros elevados e contas públicas exauridas. Diz no início do seu artigo o economista Carlos Alberto Sandeberg. Esse foi o erro da presidente Dilma. Qual o legado que o PT vai deixar nos seus 13 anos e meio de governo ao Brasil? Qual o legado? Vai nos deixar com um PIB do ano passado, de 2015, de menos 3,8%. E a estimativa para 2016 é também queda do PIB negativo,
de 3,9%. 2 anos seguidos de PIB negativo. E 2017 também há previsão de PIB negativo. Isso não acontecia no Brasil há quase 30 anos, há mais de 25 anos. O resultado primário das contas públicas, que levam ao processo de impeachment, levaram a presidente Dilma ao processo de impeachment. Em 2015, nós no Congresso Nacional aprovamos o PLN 5 para corrigir exatamente as questões dos gastos sem cobertura do Tesouro Nacional. Tivemos um déficit de 116 bilhões, quando a lei orçamentária previa um superávit. Mas não aprenderam a lição, continuaram enganando o povo brasileiro. O orçamento de 2016 prevê um superávit nas contas públicas de 24 bilhões de reais. Pasmem, brasileiros e brasileiras que nos assistem a esta hora da madrugada. Se o Congresso Nacional não aprovar o PLN 1, que foi encaminhada para a Comissão Mista de Orçamento, que ainda, como foi dito aqui, foi instalada e não elegeu a sua mesa diretora, o seu presidente, seu relator, seus vice-presidentes. Se o Congresso Nacional e a CMO antecipadamente não aprovarem o PLN 1, o que é que faz o PLN 1? Muda o superávit previsto e aprovado pelo Congresso na lei orçamentária para 2016 de 24 bilhões para um déficit de até 96 bilhões. E se isso não for feito até o próximo dia 22 de maio, o governo brasileiro, o governo do presidente em exercício, Michel Temer, por 180 dias e depois definitivamente, presidente Temer, não vai poder fazer nenhum gasto, porque se o fizer, vai descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Vai cometer crime de responsabilidade fiscal. Então nós temos lá que corrigir novamente aquilo que foi colocado pelo Executivo, aprovado pela base do governo no Congresso Nacional, que era um rolo compressor. Aqui foi falado em medidas provisórias que não foram aprovadas, porque o Congresso deixou que elas caducassem. Não é verdade. Nós aprovamos, nós, oposição não, o governo fez aprovar medidas provisórias que levaram ao caos que está instalado em nosso país. Medidas provisórias que não tinham nenhum sentido de urgência e emergência. Eu cito uma que é emblemática, a do trem-bala. A do trem-bala. Era necessário aprovar naquele instante, porque senão não se colocaria em prática o trem-bala. Está aí. Já fazem, acho que 5 ou 6 anos ou mais, foi aprovada a medida provisória e o trem-bala continua no papel. A medida provisória que foi aqui colocada, em que a presidente Dilma desorganizou o setor elétrico, dizendo aos brasileiros que ia reduzir a conta em 18%, quando na realidade teve um aumento de mais de 50% e desequilibrou a Eletrobras e as distribuidoras. Meu tempo está terminando. Eu quero concluir dizendo que vou votar pela admissibilidade
do processo de impeachment da presidente Dilma. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir o futuro. Vamos construir o futuro para a nação brasileira a partir desta